Fala galera, aqui é o Fernando do Laboratório Toy Maker, trazendo dessa vez o desafio de janeiro do grupo Toy Makeover Brasil. Pra quem lembra do desenho dos caça-fantasmas, é ele mesmo, Sam Hai, o fantasma do Halloween. Então, bora pro vídeo? Então, solta a vinheta. Então galera, o processo foi simples no início. Fiz aquele esqueleto de arame, né? Trancei bastante ele. Depois eu cobri com papel alumínio, né? Dei aquela prensada bem nele assim pra ficar bem justo. E aí cobri com fita crepe para o papel alumínio não ficar soltando, né? A cabeça eu fiz com um pedaço de isopor ali, né? Mais ou menos já para ter noção e para não gastar tanta massa. Aí eu abri a massa de biscuit e comecei a modelar o corpo dele, né? Já o manto que ele usa, como vocês viram ali na abertura, tá? Então aí já pensando numa dobra, né, que eu imaginei como se ele estivesse torcendo o tronco dele, fiz umas marcações e aí com bastante cuidado ali, fui usando as ferramentas, molhando bastante a massa. E aí antes de continuar o manto dele, eu já aproveitei para modelar o braço, porque senão ficaria difícil fazer a manga e depois fazer o braço por baixo, né? Então aí eu gastei um tempinho no braço já para tentar detalhar o máximo possível, né? Porque depois que eu colocasse o manto, quer dizer, a manga do manto dele, ia dificultar um bocado, né? Então aí eu tô fazendo, isso aí é um pincel velho que eu tinha já, que não dava para usar, botei um prego na ponta, enrolei uma fita crepe para ter alguma ferramenta mais pontiaguda para conseguir detalhar mais o que eu precisasse. E aí vocês estão vendo, abri mais um biscuit, deixei ele bem fininho mesmo, tá? Esse efeito de rasgado vocês vão ver um pouco mais pra frente, mas basicamente eu peguei o biscuit e fui puxando ele, rasgando mesmo, tá? Envolvi aí, joguei por cima do braço e foi modelando, tá? Do jeito que eu queria como se ele estivesse voando assim, meio pro lado, né? Deslizando pro lado. Então todo o efeito do manto quanto das mangas vão ficar parecendo aí como se estivessem indo pro lado. Bom, e aí eu tô abrindo a segunda manga, aí eu fiz como se fosse ali no meu dedo, como é que queria ficar no braço dele, né? Já pra ter a formato, e aí vocês estão vendo, ó, tô rasgando o manto dele, fiz o formato da manga direitinho ali, de uma maneira que me agradasse, e aí me agradando eu fechei, né? Da mesma maneira que eu fechei a primeira manga. Vocês viram aí que ficou um pouquinho grande demais, né? Como ela tá dobrada, ela tem que ir um pouco mais pro meio do antebraço, igual o primeiro braço ali, né? E aí pra não ficar desigual eu acabei cortando. Depois abri mais biscuit, da mesma maneira que eu fiz as mangas, pra não ficar muito repetitivo, eu já cortei já pro manto já pronto, tá? E aí pra segurar ele aí, eu acabei colocando uma base de arame por baixo ali da saia, na parte maior do manto dele, pra poder dar o volume e ele ficar, ó, tá vendo? Vocês podem ver ali embaixo. Tá? E aí eu tô começando a fazer os detalhes da mão, né? Agora que eu terminei o manto, basicamente. E aí os dedos, vocês estão vendo ali na mesa, são umas minhoquinhas que eu fiz de biscuit. E aí eu vou colocando ali na mão um por um, né? Bastante cuidado para não quebrar ou rasgar. E aí com a ferramenta e um pouquinho de água eu fui fazendo a junção ali. É importante juntar primeiro e depois você pensa no detalhe. Além do que na pintura a gente acaba dando um detalhamento também, né? Ajuda a detalhar mais ainda. E aí um a um eu fiz todos os 10 dedos, estão vendo aí? Com um pedacinho de arame eu fui separando a massa, porque quando você une eles, os dedos meio que se juntam e tá aí a mão pronta, tá? Mesmo processo para outra mão. E aí na cabeça fiz a modelagem básica e uma abóbora. Para texturizar, vocês estão vendo, eu estou usando uma faca bem de levinho, fui raspando para lá e para cá, deu uma boa texturizada. Os olhos eu não fiz como muitos fazem, que com miçanga, eu fiz bolinhas mesmo de biscuit e coloquei lá dentro, tá? E para isso, né, tanto a boca quanto os olhos eu cavei naquela cabeça de isopor que vocês tinham visto anteriormente, né? Fiz o buraco ali, aí depois eu tampei com um biscuit
E aí agora tô fazendo as pálpebras, acho que é pálpebra o nome disso, né? São as sobrancelhas dele. E aí com um jeitinho, calma, paciência, uma ferramenta, um pouco d'água, a gente consegue fazer a cara de mal. E aí, antes de fazer os lábios, eu tinha que fazer os dentes, né? E para ir para os dentes eu fiz uma espécie de arcada e fui com pequenos pedacinhos, vocês vão ver mais pra frente como é que foi feito. Eu fiz os dentes. E aí fui com cuidado colocando ali a gengiva com os dentes, certo? E colei com super cola, porque esperar a cola secar normalmente não ia ficar legal os dentes. E aí vocês estão vendo o processo, né? Que eu tenho um pedacinho de biscuit que é como se fosse uma gengiva, e nesse biscuit eu fui colando os dentes, que são minúsculos pedacinhos de biscuit, muito pequeno mesmo. Vocês vão ver aí, eu vou mostrar em relação à minha mão. Todo cuidado, acabou saindo um pouco da câmera porque eu tive que olhar muito de perto. E tá aí, ó, o tamanho dos dentes dele, tá? Eu fiz 6 dentes na parte de cima e 4 na parte de baixo. Mais do que isso não ia fazer muito sentido. E aí, novamente, assim como a parte de cima, coloquei um pouquinho de super cola e coloquei os dentes na parte de baixo. Vocês estão vendo, é tão pequenininho que eu não consigo nem segurar direito, nem com a mão, nem com o alicate ali, alicatezinho de... Isso é de manicure, né, esse alicate. Tá? E aí depois de colocado, mesmo processo dos olhos eu fiz nos lábios dele, para ele poder aparecer sorrindo, tá? Depois de ter ajeitado os dentes. Vocês vão ver mais pra frente aí que ele tem uma gengivinha que forma o sorriso. Esse processo foi bem detalhado, tá, gente? Então todo cuidado, né, na hora de se fazer ali. Então aí a gente passa para a parte da base, tá? A gente começando aí fazendo a armadilha dos caça-fantasmas, né? Tô usando uma foto, tinha uma foto de referência ali na minha frente. Então comecei fazendo um retângulo ali de isopor, né? E cobri ele com massa para não demorar muito a secar, né? Se eu usasse um bloco de massa desse tamanho ia demorar bastante para usar. Essa peça menor é apenas biscuit, né? Por ela ser menor, então ela rapidamente secou, né? Diferente daquele bloco ali. Aquela parte de trás também é um pedaço de biscuit, tá? Eu não cheguei a modelar ela com isopor, não. Tá? E aí depois eu comecei a fazer as placas que tem nas laterais. Lembrando, de novo, sempre usando foto de referência, porque de cabeça, mesmo você sendo muito fã, você pode acabar esquecendo, tá? E aí fui abrindo o biscuit, cortando ali com a faca e fui ajustando as placas, né? Dando o máximo de detalhes possíveis e pro que o tamanho, né, podia me dar, mas eu acho que no final das contas eu consegui botar basicamente todos os detalhes aí da armadilha. Tá? E aí depois coloquei os botões ali para ligar, desligar, enfim, os botões que ela utiliza ali, né? Os outros detalhes, como aquelas cápsulas na lateral. Botei também os botões na frente, na outra lateral eu também fiz os botões, como vocês estão vendo ali. O painel de cima e a alavanca ali que segura eles, tá? A tampa eu vou deixar pro final, quando tiver finalizado. Vocês vão dar uma olhada no final. A base, né, como eu disse, pensei em fazer uma rua de paralelepípedos com a armadilha em cima. Então aí eu cortei, abri o biscuit numa altura legal. E aí eu fui cortando os tijolinhos, colocando um a um, tá? Para dar uma dimensão melhor deles. Tá? E depois de todos colados, eu vim com uma bola de papel alumínio, antes do biscoito secar totalmente, e fui apertando esse alumínio como vocês estão vendo aí. Tá? Para dar uma texturizada, fazer uma textura bacana e bem aleatória. Tá? Você bate aleatoriamente por todos os lugares, não precisa se preocupar muito onde vai bater. E tá aí, ó, dá uma leve texturizada no que vai ser esses paralelepípedos.
Tá? Depois eu cortei aí a madeira que está ali com a massa e cortei a armadilha também. Eu vou colocar né, por baixo ali, eu passei o arame entre a armadilha e a base ali, abri ele para fixar bem, né, porque senão ele não ia aguentar ficar em pé. E aí depois eu colei com cola quente e aí eu botei uma segunda madeira ali para o acabamento ficar legal, tá? E aí vocês estão vendo ele finalizado, com bastante cola quente eu finalizei, né? A ideia é que embaixo dessas pedras pareça um bloco de asfalto mesmo, tá? Na pintura vocês vão ver. E aí para finalizar o acabamento da base, antes do biscuit secar totalmente, ele já está bem enrijecido aí, eu cortei todos os tijolinhos ali que ficaram para fora, né? Obedecendo o tamanho da base de madeira. E tá aí, ó, passei um primer, né, ficar tanto na base quanto na figura. A armadilha eu levantei ali com a fita crepe, usei como sustentação, e aí agora eu vou começar a pintar o asfalto, tá? Eu tô usando tinta acrílica preta, nesse caso aí é preto e azul celeste, tá? E aí eu aguei bem ela para não ficar marca de pincel, tá? Vocês podem ver que ela tá bem aguada essa tinta aí. Eu passei algumas, acho que se não me engano passei 2 demãos, sem me preocupar tanto assim, fui só espaçando ali a tinta. Vai ficar um preto um pouco azulado, tá? Para a primeira camada do asfalto. Tá? E depois de cobrir tudo, eu vim com marrom e branco, tá? Eu aguei bastante, aí molhei um pouquinho na esponja e sujei aquele preto azulado que eu pintei na primeira camada, tá? E aí eu suja bastante, tá? Porque ainda vai mais uma camada. Porque paralelepípedo a gente sabe nunca é limpinho, nunca é certinho. Então aí eu sujei bastante com a esponja. E aí depois tem uma terceira demão, tá? Que aí eu misturo todas as cores, que fica um cinza muito estranho. Eu não sei nem dar nome a essa cor. E aí eu passo por cima do marrom espalhando, não precisando cobrir tudo. Tá? Porque aí você acaba deixando umas manchas de marrom que ficaram ali para trás, propositalmente, tá? E aí por fim eu vim com o branco e o preto, fiz um cinza bem claro, e aí com a técnica de dry brush, né, pincel seco, eu vim passando por cima ali para dar a iluminada nas pedras. Tá? Vocês podem ver que a parte de baixo ali que eu tinha passado cola quente, eu dei uma lixada e ficou bem bacana. Depois eu envolvi a base de paralelepípedo com fita crepe e comecei a pintar a armadilha. Passei uma tinta preta nela todinha, ela ficou toda preta, né, que é a cor base, e depois aonde ficam os painéis, de novo, com a foto de referência, eu fui pintando com prata, tá? Essa tinta prata acabou me dando um pouquinho mais de trabalho porque eu sem querer não vi, era tinta óleo, nunca use tinta óleo nesse tipo de trabalho, tá? Demora muito a secar. E tá aí, com todos os detalhes, tá? Faltou só esse... eu não sei bem o que é isso na lateral, né? Mas um detalhe vermelho, né? Eu já tinha pintado ali, ó, a pontinha onde liga e desliga e o painelzinho da frente, tá? E aí agora eu pintei esse lateral. Aí, como eu tava falando, essa tinta óleo aí, ela demora bastante a secar. Então, se puder, use sempre tinta acrílica. Bom, a próxima parte vai ser pintar o Sanheim propriamente, né? Então, para começar, eu usei uma cor base que vai nele todo, manto, cabeça, mãos, vai em tudo, que é um cinza bem escuro, quase preto, tá? Eu aguei bastante essa tinta também, para não ficar com marca de pincel. Esse pincel que eu uso, ele não é o melhor pincel do mundo, então, né, e a tinta acrílica, ela é muito grossa, então se você for usar só a tinta acrílica, vai ficar marca de pincel, não vai ficar legal. Então, para você que não tem aerógrafo, a dica que eu posso dar é essa: bote água na sua tinta, tá? E aí, se não cobrir totalmente, você espera secar, passa a segunda demão. Se não cobriu ainda, passa a terceira demão e por aí vai, tá? E aí eu cobri ele todo. Aí, inicialmente eu não ia cobrir ele todo, ia cobrir só o manto, mas aí eu resolvi fazer a técnica de clareamento ao invés de escurecimento de tinta, ou seja, pintei ele todo de preto e depois eu vim clareando. E aí depois da tinta seca, vocês estão vendo aí minha companheira aí, a Hope, passou, deu uma checada, viu que estava tudo bem, foi embora.
E aí continuei pintando o manto de marrom. Tá? Essa aí é a cor básica mesmo, não misturei com nada, é só marrom mesmo, tinta acrílica marrom. Vou pintar, ó. Vocês estão vendo ali, eu tava passando na água também. Aí depois, tanto marrom quanto laranja, tá? Deixei os olhos e a boca no preto mesmo, ainda não pintei nada. Bom, agora a próxima parte é o clareamento aí do manto, né? Fazer as luzes. E aí eu fui misturando o marrom com um pouquinho de branco para ir clareando, né? As partes mais ressaltadas do manto e nas pontas. A mesma coisa eu vou fazer lá na cabeça e nas mãos. Vou pegar o laranja e à medida que for chegando mais nas pontas ou, né, nas partes mais ressaltadas, eu vou clareando ele também. Tá? E aí vocês estão vendo o resultado. Os olhos eu pintei com verde claro e os dentes eu usei uma mistura de branco com um negocinho de nada de marrom para ficar meio bege. E aí, para fazer os efeitos especiais, tô fazendo com cola. Isso aí foi um teste que eu fiz, né? Eu queria que, né, tivesse um slime escorregando da mão. Tá? E aí eu fui deixando escorrer. Ali dentro do pote tem água, ou seja, quando a cola quente encosta na água, ela seca instantaneamente, né, fazendo um efeito. Olha aí, vocês estão vendo, ela tá escorrendo, né? Ficou legal, mas aí eu acabei fazendo direto na peça, né? Fiz a cola escorrendo, fiz uma máscara de fita crepe, porque o que eu tinha feito ficou muito pequeno, então não ia dar um efeito legal, né, pequenininho. Então eu acabei deixando bastante cola escorrer. Tá vendo aí? Eu não sabia como é que ia ficar a cola quente no manto sem estragar a pintura, porque eu tirei essa peça depois para pintar. E aí ali na parte de baixo da armadilha, eu vou fazer um efeito, né, como se estivesse saindo raios da armadilha e o fantasma saindo dela. E aí com um pedacinho de plástico eu fui botando cola quente e fui molhando na água para secar instantaneamente para dar esse efeito, viu? Ali eu enrolei e agora eu tô recortando. Eu acabei fazendo dois, porque se um desse errado, já tinha feito o outro ali na reserva. Aí fui cortando aí o plásticozinho e tá aí. Depois de recortado, colei, né, na armadilha. Aquele arame que vocês tinham visto anteriormente, também passei cola quente por cima dele para ele, né, dar uma disfarçada. E aí eu tô fazendo um efeito de raio. Peguei o arame, fui entortando ele aleatoriamente, fui passando cola quente e fui mergulhando na água, porque ele seca instantaneamente, eu posso manusear melhor, tá? Sem queimar a mão. E aí com calma eu fui passando ali em volta do arame. Tá? Esse arame eu entortei mesmo com alicate, né, para o raio ficar bem quadradinho as dobras dele ali, e foi aleatório mesmo, tá? E aí com tinta verniz vitral eu pintei ali, vocês já estão vendo ali o slime verde, e a parte de baixo ali, onde tinha um arame que eu botei cola, vai ficar amarelo, junto com o efeito, né, o efeito ali da luz saindo, também vai ficar amarelo. E aí pintei com todo cuidado também para não manchar nem o Sanheim, nem a armadilha. Tá, os raios é a mesma coisa, eu pintei de amarelo. E aí depois de pintar ele, esse verniz ele seca bem rápido, tá? Depois de pintar tudo, eu colei lá na armadilha. E por fim, coloquei a tampa ali com super cola, né? Um pedacinho de biscuit esticado, pintado de preto e amarelo. E eu colei. E finalmente está pronto. Com vocês o resultado. Bom, galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aí, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos aí. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Deixe seu comentário aí dizendo o que você achou. E esse é o Sanheim, o fantasma do Halloween. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Valeu, falou e fui!